Se Deus não existe, a vida não tem sentido. Não. Você disse que... Eu acho que tem. Então, você disse que, por exemplo, você tem um propósito de vida, que você, faz livros, quer deixar a sua marca, o seu legado pra eternidade, né? Até você tem filhos e tal. Cara, por que, então, que a vida tem sentido se não existe um Deus que fala, esse é o certo e esse é o errado? É simples. A gente é simples, só pra eu terminar, a gente é simplesmente um acaso da matéria nesse sentido, do universo, diante de trilhões de galáxias, bilhões de estrelas, só na nossa galáxia, a gente é um acaso da matéria. Por que isso tem sentido? Então, essa história de que a gente é um acaso da matéria é outra coisa que daria outro podcast de 4 horas. Eu não acredito no acaso. Né? Eu acredito nas leis naturais e eu acredito que a vida é uma constante no universo. Existem já 1 trilhão, no universo observável, 1 trilhão de galáxias, cada uma contendo de 50, 400 bilhões de estrelas, com trilhões de planetas, né? Então, agora, vida inteligente, vida que comunica, aí é outra história. Mas eu acho que, dadas as proporções do universo, né, é muito improvável que exista vida só aqui. Então eu acho que as leis naturais... de qualquer forma. Ela é rara. Ok. E aí existe vários teóricos que vão falar sobre isso, né? Então tem o paradoxo de Fermi, depois vai ter Nicolau Kardashev e uma série de outros que vão falar sobre isso. Depois a gente pode em outro podcast falar sobre isso, que é bem legal. Agora, os estoicos, sobretudo os estoicos romanos, eles tinham uma frase que eles diziam o seguinte: ache algo pelo qual morreria, que é a mesma razão pelo qual você tem de viver. Entende? Então, a palavra sentido, ela tem 2 sentidos, certo? Primeiro, o sentido de direção. Então, se estamos num ônibus indo para o Rio de Janeiro, estamos todos sentido Rio de Janeiro. Neste sentido, estamos todos rumo à morte, porque a morte é inexorável, certo? Então, se a gente usar a palavra sentido no sentido de direção, estamos todos indo em direção à morte. A morte é inexorável. Se existe outra vida depois ou não, é outra discussão, mas a morte é uma certeza, certo? Ok. Porém, a palavra sentido tem um segundo sentido, que é o que me faz sentir, o que me faz motivar, o que dá. E essa motivação, esse sentido, que os gregos chamavam de logos, que é a mesma palavra de João 1:1, que diz: no princípio Deus era o verbo e o verbo se fez carne, e esse verbo é logos, né? Que também pode ser traduzido por sentido. Esse sentido, ele é subjetivo, ele é pessoal de cada um. Cada um tem que achar o seu sentido na vida. Então a gente pode dizer que o sentido na vida é encontrar qual o seu sentido. Posso o te seu cortar só um momento? Pode, claro. Mas se você está criando o sentido, é para suprimir a falta de um sentido intrínseco. Porque sentido absoluto. não existe um sentido absoluto. O único sentido absoluto que existe é a morte. Certo, mas então você criar um sentido... Que faz sentir. Que me faz sentir, entende? Por isso, que é o que me dá razão de viver. Que pode ser diferente do Paulo. Entende? Então, por exemplo, o Paulo como um religioso... hedonista, então. É um princípio, é um sentido hedonista. Hedonista no sentido não de que ele sobrepuja qualquer coisa e vale qualquer coisa. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o meu direito vai até onde começa o dele. Entende? Então, assim, se eu sou ateu e ele é religioso e eu tenho por sentido da vida pregar o ateísmo, não quer dizer que eu tenho que falar mal da religião dele. Embora não seja esse o meu sentido na vida. Eu não sou nenhum ativista ateu. Mas, por exemplo, é o que eu falo. Se você acha, os estoicos falavam, acha algo pelo qual morreria, que é a mesma razão pelo qual viver. Então, eu achar coisas que eu estaria disposto a morrer são as mesmas coisas que vão dar sentido à minha vida. A minha família, o meu trabalho, ensinar as pessoas, distribuir conhecimento de qualidade. A gente estava falando, essa live nossa, eu sou profundamente agradecido a você pelo convite, ao Paulo por ter vindo, porque assim, cara, é de uma profundidade, para mim é um deleite na minha vida eu vim nesse tipo de debate que a gente estava falando, são 3 tipos de pessoas que vão entender e pouquíssimas pessoas vão conseguir entender de verdade a profundidade das coisas que a gente debateu aqui. Só quem tem realmente conhecimento de filosofia, de teologia, tal, que vão conseguir entender. Outras vão conseguir entender por cima e outras vão começar e falar, esse negócio é chato pra caramba e vão desligar, entende? Então, às vezes, minha mulher vai viajar com os meus filhos tal, e eu não posso ir porque eu tô trabalhando. Aí, o que eu faço no sábado, que é um dia que eu não trabalho, eu
compro uns queijos, uns vinhos lá, chamo 2, 3 professores de filosofia lá, amigos meus, e, cara, a gente fica a madrugada debatendo e no final das contas a gente não chega a solução nenhuma, entende? Mas a gente tem esse prazer que a gente teve hoje aqui de bater um papo cabeça legal pra caramba, treinar nosso intelecto. Isso pra mim é demais, cara. Entende? Isso pra mim é demais. E poder proporcionar esse tipo de coisa de qualidade para as pessoas numa internet cheia de futilidades, pra mim é uma das coisas que dá sentido na minha vida, entende? Uhum. Pausa rápida aqui. Se você assistiu até aqui, considere se inscrever no canal. Isso nos ajuda a trazer convidados cada vez mais incríveis e ter conversas mais interessantes. Então, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum episódio. Então, de volta ao podcast. O que você acha sobre isso, cara? Bom, sentido significa direção, né? E essa direção, ela precisa apontar para uma finalidade, para um objetivo, né? O sentido aponta para um objetivo. O objetivo é diferente do subjetivo. E aquilo que nós sentimos nesse sentido epistemológico, perdão do trocadilho, ele pode ser alguma coisa completamente subjetiva e dissociada do objetivo, ou ele pode ser uma operação ligada à realidade, aquela comunhão com a realidade que eu disse, que vai realmente nos dar plenitude. Agora, se o sentido último das coisas é a morte, ou seja, a aniquilação do ser, tudo que nós estamos fazendo ao tentar dar sentido para alguma coisa é, primeiro, algo subjetivo, e segundo, um paliativo para nos fazer sobreviver à ideia de que tudo vai ser aniquilado. Então não passa de uma forma do homem evitar a dor da aniquilação inevitável. Então, será que toda Mas para filosofia alcançar o se céu resume... você não precisa morrer? Não, então, mas a morte ateia não é o céu, a morte ateia é a aniquilação. Não, tudo bem, mas aí, assim, foi o que eu falei, independente do que vem depois. Sim. Então, assim, a gente tem até a brincadeira, todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer, né? Tanto que quando a mãe de Santo Agostinho morreu... Se chegasse pra mim... isso, claro. Se chegasse pra mim e falasse, te dou o dom da imortalidade, eu falo, sai fora, Deus me livre, não quero ser pra mim jamais. Exato, porque, inclusive, Santo Agostinho, quando a mãe dele morreu, ele não verteu uma lágrima. E falaram pra ele, você anda triste? Ele falou, por que estaria? Porque agora só basta eu morrer para estarmos juntos pela eternidade. Entende? E Platão já dizia isso. Platão dizia que o verdadeiro filósofo está morto. Por quê? Porque ele busca, porque para Platão acreditava que ao desencarnar, a alma voltaria para o mundo das ideias, onde ela fica debatendo, ela não precisa comer, ela não precisa trabalhar, ela não precisa ir no banheiro, ela não precisa trepar, ela não precisa fazer nada disso. Era o mundo das ideias, era perfeito, imutável, eterno. E Platão dizia mais. Ele dizia que a verdadeira filosofia aqui na Terra, ela consiste na preparação para a morte. Filosofar é se preparar para a morte. É isso. Você vive sua vida assim. Sim, tendo a morte como companheira, falava São Bento. Isso é uma coisa que eu falo também. As pessoas tendem a pensar que a morte é a vida é uma semi-reta, né? Começa no nascimento e termina na morte. E a verdade não é essa. A verdade é que desde o momento que você nasce, a morte te acompanha a cada segundo. Porque para morrer basta estar vivo. Então não é assim. Porque se a morte estivesse te esperando lá... Não, mas é uma probabilidade. Independente do que você... Então, mas independente do que você fizesse, você só ia morrer lá. A verdade é que a morte é uma constante 24 horas, tanto que você se cuida. Você olha pro lado da rua 2 vezes antes de atravessar, você olha pros 2 lados, você usa o cinto de segurança, você... Agora... Há pouco a gente estava fazendo, eu estava mostrando o desarme, eu certifiquei um monte de vezes que a arma estava desmuniciada, e mesmo assim o menino levantou ali, mesmo a arma, eu mostrando a arma desmuniciada. Por quê? Porque a gente preza pela vida, porque a morte ela é uma constante, a morte ela está 24 horas com a gente, ela não está lá no fim da vida esperando a gente. Independente se a morte é o fim de tudo ou se é só uma passagem para uma outra vida, entende? É essa que é a questão. Vocês... Mas justamente, por que a filosofia significa se preparar para a morte? Significa se preparar para o sentido final, para a cristalização das nossas escolhas. Se a morte fosse o fim de tudo, filosofar poderia ser qualquer coisa. Poderia ser, eu vou tentar encontrar aquilo que me faça sentir menos dor e maximizar o meu prazer. Ou eu vou bater um papo cabeça, ou eu, sei lá, vou comer e dormir. Não importa, qualquer filosofia seria válida se a morte fosse uma aniquilação. É pelo fato da morte não ser uma aniquilação, mas uma coroação, uma cristalização das suas escolhas, que a filosofia é um caminho estreito, assim como o céu é estreito. Mas pelo fato da vida ser totalmente finita, isso não torna a vida angustiante, no sentido de que eu não vou conseguir aproveitar tudo o que eu posso fazer na vida. Por exemplo, Depende de como você encara a vida. eu estou aqui no podcast, eu decidi gravar aqui do que, sei lá, ir no rodízio japonês. Eu poderia estar me empanturrando de sushi agora. Sim. Na vida a gente faz escolhas. A gente não vai conseguir fazer tudo na vida. Sim, eu nunca vou estar num resort com a Mônica Bellucci. Ok.
Isso você não sabe também. Mas o ponto todo... Mas o fato de existir a morte não te causa um sofrimento eterno na vida? Porque tudo que você passa na vida, seja bom ou mal, ele concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Essa frase na Bíblia, para mim, é fundamental. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Não estar num resort com a Belucci concorre para o meu bem se eu amar a Deus. Pra mim também não é angustiante. Porque quando você aceita que a vida é finita e que você só tem essa vida, você aproveita a vida de verdade. Entende? Então, pra mim, não faz diferença se vou reencarnar ou não, se eu vou pro céu ou não, se quem tá certo é a tribo lá da Indonésia, ou a católica, ou o espiritismo. Pra mim, tanto faz. Entende? Porque pra mim, o que vale é o que eu faço aqui. Entende? Então eu tento ser o melhor pai possível, o melhor ser humano possível, o melhor patrão possível, o melhor amigo possível. Mas saber que você mesmo que não acredita na vida após a morte. Não me torna angustiante. Porque essa vida é a única que eu tenho. E é o que eu sei. Entende? O resto é tudo especulação. Mas o apagamento do teu legado não assusta? Não, porque isso é normal. É o que acontece. Você lembra do nome do seu trisavô? Eu não lembro, mas se não fosse ele, eu não estaria aqui. Ok, mas assim, que diferença que ele fez na sua vida? Eu existi. Se ele não tivesse... Ok, mas assim, existiu, objetivamente, agora assim, o que ele fez a mais disso na sua vida? Ele educou meu tetravô, que educou meu tataravô. Que não necessariamente foi resultado da educação. E aí eu posso falar como psicanalista, né? O teu bisavô pode ter sido um bêbado que espancava a tua avó, e tua avó saiu e nunca mais viu. Então, assim... Tudo bem, mas o que ele fez resultou... Tudo bem, mas é que eu tô te falando. Objetivamente, todos vão ser esquecidos em algum dia. Meu ponto é que se existisse uma morte térmica do universo e o universo fosse redutível a isso, tanto faz quem foi meu trisavô, se ele foi bom ou mal. E tanto faz mesmo. Isso não. Sim. Isso é assustador. Não é. É assustador pra quem é inseguro. Então tanto faz se você foi então, um homem Deus bom é uma ou mal, com muleta uma vida boa ou ruim. Tanto faz? Pra mim, não. Porque eu faço questão de ser bom. Tudo porque bem, eu acho que a sociedade precisa de homens bons. Tudo bem, mas depois que você morrer, tanto faz se os seus filhos forem felizes ou não? Não, eu quero que eles sejam felizes e que eles sejam pessoas boas. Tá, mas daqui a 1000 anos? Aí tanto faz. Aí tanto faz significa que sempre tanto faz. Não. Sim. Faz sentido não, isso. porque daqui 1000 anos não vai ter influência nenhuma na sociedade. Mas você concorda que... Porque a aleatoriedade da vida e as coisas que podem acontecer em 1000 anos vão fazer indiferentes atitudes. Como pode ser que não. Sim. Pode ser que meu filho descubra a cura de uma doença incurável e que a vida do planeta mude por causa dele. O seu filho vai descobrir a cura de uma doença incurável e vai possibilitar uma felicidade para um número enorme de pessoas por 1000 anos. Por 1 milhão de anos. Só que daqui a 10 milhões de anos o Sol engole a Terra. E aí tanto faz. E aí tanto faz. E aí o universo fica lá como uma massa amorfa por 1 quatrilhão de éons. O que é um tempo muito maior do que o nosso tempo de vida. Sim. Então, se no cômputo geral das coisas tanto faz desde já. Só que como eu acredito na consumação... Se for assim, sim. Se for assim, sim. Tanto faz. Eu acho que o ser humano se dá valor demais. Eu acho que pro universo de verdade, tanto faz. E aí a gente é contingente. Né? Então tudo não passa de superstição. Vou te dar... Claro! Mas isso é óbvio. Superstição significa sobreviver. É óbvio. É tudo sobrevivência. É só o nosso instinto de sobrevivência e nada mais. Então o ateísmo é uma superstição. O ateísmo é a não constatação de Deus, só isso. O ateísmo ele não tem premissa ontológica. É diferente do cristianismo, que alega... O ateísmo, ele só não acredita. Como eu não acredito que tem um dragão vermelho invisível aí atrás de você. Mas o que eu quero dizer é que todos os sistemas de pensamento, todos os sistemas filosóficos de crenças construídas a partir da premissa ateia são superstições. Você acabou de confessar isso. Como os dos cristãos também. Não, é tudo... Aí você tá partindo da premissa ateia de que os cristãos também são supersticiosos. Tudo! Mas eu tô dizendo a verdade é que a gente não tem certeza de nada. Só que a diferença é que dentro das premissas cristãs, a fé cristã não é uma superstição. Dentro das premissas ateias, os próprios sistemas construídos com base no ateísmo são superstições. Você acabou de confessar isso. Não, cara, não é superstição. É porque simplesmente o ateísmo, ele nega
as constatações cristãs e qualquer outras. E você é tão ateu quanto eu. A diferença só é um Deus. Você só acredita em um Deus a menos que o meu, que é o seu. Não, isso Em todos os outros deuses você também não pelo amor de acredita. Deus, quer dizer que se eu sou casado com uma mulher, eu sou 99% solteiro porque tem milhões de mulheres no mundo com ele, eu tô casado? Não, cara. Você nega todos os outros deuses da humanidade porque você só acredita no seu. Você é tão ateu Eu quanto só eu. acredito no Deus verdadeiro. É um Deus, Eu não- mas eu é não acredito em verdadeiro pra fantasias. você, porque não tem como provar que ele é verdadeiro. Tem, ele ressuscitou, ele encarnou, morreu na cruz.